Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala ainda é o professor Lindenberg. Agora é aula de filosofia, vamos falar sobre filosofia. Vou trabalhar o capítulo 3. O capítulo 2, pessoal, a gente tentou. Tentou não, perdão. Nós discutimos os conhecimentos humanos, mitologia, as formas, né, de pensamento e conhecimento humanos, mitologia, religião e senso comum, e a forma de como a filosofia ela se comportou e, perdão, como a filosofia ela se projetou nesse contexto lá na formação desses conhecimentos humanos nas primeiras civilizações na Idade Antiga. Falamos de mitologia, falamos de religião e de senso comum e como a filosofia ela surge, em que momento ela surge e qual é a alternativa dela diante da mitologia, da religião de senso comum e como ela questiona esses três conhecimentos humanos. Agora esse capítulo vai falar sobre a ciência, um outro conhecimento humano que projetou uma nova forma de pensamento para a humanidade, tá bom? E esse capítulo é muito interessante. Vai ser essa aula vai ser, esse capítulo, essa aula de filosofia vai ser dividida em duas partes. Essa primeira parte a gente vai trabalhar os 5 primeiros tópicos, né, desse capítulo, e aí depois eu concluo os outros 5, os 5 a 6 últimos tópicos na segunda parte do vídeo, beleza? Então é o seguinte, pessoal. Então é o seguinte. Aqui no primeiro momento vai dizer o quanto, vamos dizer assim, a premissa de tentar descrever, a premissa de forma racional de tentar descrever uma determinada questão que é tratada de forma fechada foi, foi difícil para muitos indivíduos, muitos estudiosos, curiosos que tentaram contrapor os pensamentos dominantes que tinham base em mitologias, religiões e por aí vai. Um exemplo é Galileu Galilei. Por exemplo, ele foi acusado de heresia ao defender a teoria heliocentrista, que era contrária à teoria proposta pela Igreja Católica de que o Sol e os demais planetas giravam em torno da Terra. Para não receber uma pena ainda maior, desde a Idade Média, quem ousasse a contestar a autoridade da Igreja poderia ser julgado e se condenado, punido de diversas formas, inclusive com a morte. Galileu foi obrigado a abjurar suas ideias e viveu o resto da vida em uma espécie de prisão domiciliar. Galileu Galilei ele defendeu uma teoria que era totalmente oposta à teoria teocêntrica que a Igreja Católica defendia. A Igreja Católica defendia a teoria teocêntrica de que a Terra era o centro do universo, né? E Galileu Galilei ele vai ter uma interpretação totalmente oposta, em que o centro é o Sol e que a Terra gira em torno do Sol. Esse primeiro relato, esse primeiro enfrentamento da qual Galileu Galilei ele se expressou, ele, ele defendeu essa perspectiva não do nada, mas sim a partir de uma observação, né? Esse é o primeiro um processo de observação, e esse processo de observação, obviamente, de forma racional, sem nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de pensamento que pudesse justificar que isso era algo fora da realidade humana, mas sim ele mesmo descrevendo o porquê de ele achar isso, né, utilizando os telescópios, observações astrônicas para tentar defender de que a Terra girava em torno do Sol. E que mais tarde, de fato, essa teoria terá lógica, né?
Mas o que eu quero dizer é que utilizou-se um método empírico de pesquisa. O que é esse método empírico de pesquisa? E isso é a essência da ciência. E é isso que o capítulo vai destacar aqui, né? Ciência. E aí também ciência e arte. Mas o engraçado, e que arte aqui vai ser logo no início, mas um trecho, um pequeno trecho, mas eu vou falar bastante desse fator arte no capítulo, mas vai falar da ciência, né? É um método empírico de pesquisa. E o que é isso? Que se baseia na experiência e na observação para comprovar o que está se falando, o que está se defendendo, do ponto de vista teórico. Não somente dizer que as coisas são dessa maneira por conta de achismo ou por conta de um determinado conhecimento, ou de um determinado conhecimento barra pensamento mitológico ou religioso. E nos dias de hoje, e nos dias de hoje não, durante muito tempo também, ou na lógica do senso comum. A ciência quebra essas três perspectivas, porque a ciência trabalha com o quê? Trabalha com um método empírico de pesquisa, que se baseia na experiência e na observação para comprovar o que, é que está dizendo, né? Então eu já vou dando logo um choque de realidade sobre o que é a ciência, né? Lógico que aqui eu estou falando de modo geral. Aí vai falar também outros relatos, como é o caso de Sócrates, também que foi acusado em sua cidade, em Atenas, pois era acusado de que ele não aceitava as perspectivas dos deuses e por aí vai, era um questionador. Ocorreu também com diversos outros artistas que tentaram expor a sua arte, em que essa arte tivesse reflexões de críticas por exemplo, dogmas políticos ou religiosos, ou a mitos ou a senso comum. A arte ela instiga também a reflexão. A arte também ela está aliada com a filosofia quando se trata de reflexão, de pensar, de questionar, de criticar. E percebemos que a ciência e a arte parece estar em oposição àquelas formas de pensar já estudadas. A ciência e a arte ela tira o ser humano da caixa, tira o ser humano de uma lógica fechada, ou de uma lógica fechada, não, perdão, tira o ser humano de visões fechadas, quadradas, vamos dizer assim, né? Pois a arte ela provoca emoções, e quando se provoca emoções, quando se provoca as emoções, consequentemente também provocam pensar. E a ciência, através do método empírico, observando, entendendo de fato o que é e como funcionam as coisas, também desmistifica o lado fantasioso promovido pelas mitologias e até mesmo pelas religiões. A ciência e os outros saberes. Aqui vai fazer a relação entre a ciência e a arte, em que muitos artistas se debruçou com a ciência para expressar suas habilidades artísticas e tendo conexão com a ciência e assim tentar descrever o que é o homem, o ser humano, a natureza, a sociedade, por aí vai, tá bom? Ao mesmo tempo também até ao mesmo tempo também a gente podemos refletir que qual é a possibilidade de certos conhecimentos humanos também não serem artes. Às vezes nós encaixarmos determinado conhecimento humano somente como científico ou filosófico, mas por que não também ser chamado ou também não está no campo da arte, como é o caso aqui no cinema, no filme Um Homem que Viu o Infinito. É emblemático esse filme, interessante. Um jovem matemático indiano tenta explicar a sua esposa o seu trabalho e comenta que a matemática é uma maneira de ver os padrões da natureza de modo muito particular e inusitado, e que isso é tão bonito como as composições das cores. A matemática não deixa de ser uma forma de arte. Por que não? Porque outras expressões científicas não pode ser também uma expressão artística, né? Lógico, não tô querendo, quando eu falo isso, eu estou querendo dizer que a ciência é arte, não é isso. Mas eu estou falando que a ciência, quando ela produz
quando ela estimula e produz a pesquisa, produz quando se projeta as elaborações, de tão magnífica e tão complexa é quando há as respostas e mais perguntas, fica formoso, fica magnífico. Então, por isso que pode ser associada à arte, tá bom? Aqui também uma relação da artes plásticas com a ciência, a gravura de um artista, aqui essa gravura aqui, que trabalha com relativismo, fazendo uma associação à teoria do relativismo de Albert Einstein, e compreender que cada figura, cada momento aqui pode ter um olhar, que cada parte da imagem tem um determinado olhar, dependendo do ponto de vista do observador, né? Tratando o conceito de relativismo aqui, né? Tudo é relativo nessa arte. Muito magnífico isso aqui. Dando continuidade, vai citar o exemplo de Leonardo da Vinci, em que um grande artista da Idade Moderna, lá do século XV e XVI, ele foi pintor, escultor, poeta, músico, entusiasta, um curioso, engenheiro, vamos dizer assim, arquiteto, que hoje nós compreendemos como engenheiro, arquiteto. Ele também se debruçou muito, vamos dizer assim, a tentar produzir produzir artisticamente, como engenheiro, como arquiteto, e até mesmo nos estudos da anatomia humana, aplicar métodos e compreensões para tentar descrever aquilo e ainda valorizar mais ainda o que ele estava querendo conhecer e apresentar para o mundo. O conhecimento da Vinci adquiriu a partir da investigação da estrutura e do funcionamento do corpo. Ajudou, vamos dizer assim, até mesmo a anatomia nos dias de hoje, né, por conta dos seus primeiros relatos, em tentar descrever o corpo humano. Aqui as invenções dele no campo militar, né, e o grande quadro Mona Lisa, né, artístico. E o que é o pensamento científico, né? Isso é importante situarmos nisso, viu, pessoal? A ciência é um tipo de pensamento que investiga os fenômenos da natureza e cria conhecimento sobre ela por um processo de experimentação. É um conhecimento sistemático e metódico. Sistemático porque é organizado e procura relacionar as várias partes que compõem esse conhecimento, seguindo uma linha de raciocínio coerente. Sistemático porque precisa ter lógica na hora que você está pesquisando. Você precisa ter um mínimo de direcionamento para tentar descrever o que você quer, tentar descrever o que você está querendo compreender. Né? Metódico porque segue um caminho previamente concebido, um método para produzir esses conhecimentos, utilizando ferramentas adequadas para a obtenção de um resultado. Isso significa que, antes de produzir um conhecimento científico, é necessário estudar também o método que deve ser aplicado. A base da ciência é os conhecimentos sistêmico e metódico. Isso é importante vocês saberem, tá bom? A ciência que hoje nós conhecemos, pessoal, ela vem lá desde o século XVII, lá desde o período do processo renascentista. Aqui tem alguns pontos importantes desse período aí, né? Que impulsionou grandes transformações e adquiriu novos saberes de conhecimento humano, né? Astronomia, matemática, física. Quais foram a base desse início dessa ciência, né? Do que hoje nós conhecemos como ciência? Pensadores que primeiro resgatam textos, ideias, valores da Grécia e da Roma Antiga, principalmente nos séculos 8 a.C. até os 5 depois de Cristo. Também buscar renovar artisticamente e culturalmente, valorizar o ser humano e o pensamento. O humanismo surge desse contexto, né? E basicamente a gente está falando do processo renascentista. Outro momento é as grandes navegações que levaram os europeus a se expandir em vários territórios. Isso fez com que o ser humano ele não ficasse limitado no seu olhar, em seu determinado espaço geográfico, e
fez com que também conhecesse outras culturas, outras civilizações. A Reforma Protestante, que vai ser um marco importante para uma nova ética, fazendo uma ruptura com a ética católica e trazendo uma nova ética que vai dialogar muito com a mentalidade de uma nova classe social. E essa classe social ajudou muito intelectuais nesse momento renascentista, nessa ascensão. Não vou nem falar do renascentismo, mas estou falando dos resultados do renascentismo, da ascensão do renascentismo, né? Financiando muitos intelectuais, muitos estudiosos. E a ciência na antiguidade grega? A gente precisa ter um entendimento de que a ciência na Idade Antiga, na Grécia Antiga, não tem nada a ver com a ciência que é do século XVIII para cá, tá bom? Não tem nada a ver. Mas tem uma coisa em comum, que é, primeiro, não tinha ainda esse termo ciência. E o debate estava em torno de duas perspectivas, que aqui até o início do texto fala. Né? A doxa que significa opinião, que é algo baseado nas observações cotidianas, que era produzido sem métodos, sem sistematizações. Vamos dizer assim, é basicamente algo que tinha observações cotidianas, mas não tinha um método rigoroso, uma metodologia rigorosa para tentar descrever algo. E existia a episteme, que é um conhecimento racional, que tem como base a observação, mas construído de maneira sistemática e metódica. É o que se aproxima ao que a gente entende como ciência. Né? E que, na verdade, episteme, essa palavra significa ciência. Beleza? Em grego. Então, no mundo grego antigo, se dividia nessas duas perspectivas. Não existia a ciência compreendida como hoje. Vamos dizer assim, no sentido mais formal, mais claro do que é a ciência hoje. Tá bom? E aqui, esse texto aqui vai falar sobre a chamada ciência prática e a ciência teórica. Dizendo que a ciência prática é oriunda do Egito Antigo, pois existiam diversos relatos de um grande desenvolvimento da matemática, né, no Egito Antigo, e também que resultou em sua arquitetura, nas suas arquiteturas complexas, né? Pirâmide, diques e entre outras infraestruturas extraordinárias. E enquanto os gregos, enquanto o Egito Antigo é caracterizado aqui no texto e como uma ciência prática, a forma de como eles estavam analisando, observando e pondo em prática e transformando a sua realidade, na Grécia foi muito mais no sentido teórico, de observar fenômenos, especular a respeito das teorias, tentar explicar algo, né? Desenvolver textos explicando determinada situação, elaborar conhecimento mais lógico do ponto de vista sistemático e metódico, com base em uma lógica científica. A ciência, então, esse tópico aqui, né, na chamada ciência da antiguidade grega, é mostrar o que é essa ciência nesse período, principalmente na Grécia Antiga, e mostrar o quanto a diferença da chamada da ciência prática, oriunda do Egito Antigo, e da ciência teórica da Grécia Antiga, e que vale lembrar, muitos desses intelectuais analisaram a realidade egípcia e desenvolveram a ciência teórica, né, os aspectos da ciência teórica. Ciência da natureza, segundo os gregos. Essa ciência da natureza, obviamente, pelo próprio nome dá para entender, a ideia é compreender a natureza, compreender principalmente as leis, os que regem a natureza. Né? E tinha um termo, arqué, que significa um princípio do universo de todas as coisas, que os gregos antigos, os filósofos antigos falavam, né? Tentavam descrever, se baseavam nesse conceito chamado arqué. Dessa forma, alguns filósofos como Tales de Mileto afirmavam que esse elemento, esse arqué, era a água. Outros, como Heráclito de Éfeso, acreditava que era o fogo que era o primordial. Cada um defendia, porque trabalhava-se muito com os elementos da natureza para tentar descrever a dinâmica da natureza, né? Esses filósofos.
Mas o importante de entender isso é que eles têm uma compreensão a partir do que é real, porque vento, ar, água, terra, essas coisas existem. Então você vê que é quebrar qualquer tipo de interpretação fora das questões, fora da caixinha de que as coisas funcionam através de coisas extra-humanas, assim, coisas metafísicas. Né? Não é nesse sentido, tá bom? Mas sim, o pontapé inicial deles, segundo a natureza, segundo os gregos antigos, os primeiros filósofos, os primeiros entusiastas de entender essa natureza, é quebrar, é primeiro observar e ter base a partir do que é concreto, do que é real. Né? Importante observar que esses filósofos antigos procuravam abandonar, a, abandonar as explicações míticas e religiosas sobre a origem do mundo das coisas, construindo uma hipótese racional, isto é, uma ideia criada pelo, pelo exercício do pensamento, por meio da observação dos fenômenos naturais e com base na argumentação. Com isso, eles procuraram construir um conhecimento que pudesse convencer as pessoas por sua clareza e sua coerência. A diferença da religião, que esperava que as pessoas confiassem num medo cego. Isso os aproxima da perspectiva da científica. Isso os aproxima da perspectiva científica atual. Então dá para entender já esse primeiro momento aqui. Nesse primeiro momento, o grande impacto é que a ideia é tentar descrever a natureza a partir dos elementos que há na natureza. Né? Você vê agora uma grande base teórica. Né? E a questão dos observando os fatos? O nosso último tópico aqui para finalizar. Observando os fatos é quando se dá um ênfase maior à prática empírica, à pesquisa empírica, a compreensão e analisar as coisas, agora não só mais os elementos, não só mais teorias que pudessem ter lógica acerca dos elementos com a natureza, mas agora entender de forma muito mais profunda. Aqui ele faz uma comparação, por exemplo, do que Aristóteles entendia sobre, vamos dizer assim, entre aspas, gravidade, em que durante muito tempo acreditou-se na perspectiva de gravidade de Aristóteles, né, dizendo que a terra e a água era mais pesada, e isso a terra e a água, por ser os elementos mais pesados, centralizava. E vale lembrar que esses filósofos gregos acreditavam de que a terra era o centro do universo. Né? Quando Galileu Galilei e depois Isaac Newton, mais tarde, percebe-se que não é bem assim, Galileu Galilei jogando objetos de uma torre para tentar descrever como é que cai esses objetos, né? Objeto de água, terra, vento, blá, blá, cai em que momento. Percebe-se que cai tudo ao mesmo tempo, então ele vai quebrando a lógica dos gregos antigos em que a teoria só existia, a teoria da gravidade só existia por conta do peso da água e da terra. E Isaac Newton depois, mais tarde, vai aprofundar isso com um método científico, com uma explicação mais aprofundada do que a lei da gravidade. É basicamente isso, então é necessário observar os fatos com maior profundidade. Não é dizer as coisas meramente do ponto de vista teórico, mas sim fazer uma experimentação de forma racional, enxergar de forma racional, para nós enxergarmos e entendermos. Esse é o método científico, viu, pessoal? Essa é a observação dos fatos. Então é basicamente isso, pessoal. Agora eu quero que vocês respondam a atividade aqui, depois eu concluo a segunda parte desse livro, tá bom? Eu quero que vocês respondam aqui o final do livro. Beleza?